Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, do dia 23 de junho de 2021. Se você gostar desse conteúdo, deixa o like, inscreva-se no canal, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Então, observando aí o que aconteceu no acumulado dos últimos 3 dias, entre os dias 20 e 22, a gente teve aqui no dia 22 essa chuva mais localizada entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo, pegando um pouco também aqui da região do Mato Grosso do Sul, principalmente aqui, essa região entre Paraná e São Paulo pega parte da região incremental Itaipu, praticamente a cabeceira da bacia do Iguaçu, e também aqui a cabeceira da bacia do Paranapanema, que fica entre São Paulo e o Paraná. Com isso, a gente tem uma volta boa das chuvas acontecendo na região sul do país, e a tendência é que realmente a partir agora, do dia 23 e dia 24, a gente tem a entrada de um outro sistema aqui na região sul, que traga chuvas aqui, pegando bem as bacias do Jacuí, Uruguai e Iguaçu, que pertencente ao subsistema sul. Olhando o acumulado dos últimos 3 dias, a gente tem uma boa quantidade de água que ocorreu, e a gente espera que aos poucos, ao longo dos próximos dias, tenhamos uma resposta melhor do aumento das vazões e, consequentemente, da energia natural fluente na região sul nos próximos dias. Região central do país, apresentando um tempo bem seco ainda definido. Isso é normal para essa época do ano, até porque a gente está caminhando para um período do inverno, e a tendência é que essa região aqui fique realmente bem mais seca. Também essa região mais seca acaba avançando sobre o semiárido nordestino, padrão normal de acontecer essa época do ano. A gente vê que as boas perturbações ondulatórias dos alis do sudeste ainda mantêm um bom destaque aqui na costa leste do nordeste. Costa norte do nordeste ainda acontecendo alguma chuva, principalmente pelas ondas de leste, e às vezes já não influencia tanto. E aqui na região norte, tu vai ver já o norte da América do Sul apresentando uma chuva bem mais definida, principalmente pela interação com a zona de convergência intertropical. Olhando a previsão de chuvas agora do modelo Cosmo do IMET, o que a gente vê é uma manutenção desse estado de chuvas que ocorreu nos últimos 3 dias, nesses últimos dias, na verdade, mais ou menos 3 a 5 dias. Entra um novo sistema aqui na região sul do país e mantém a região centro-sul apresentando uma boa chuva. Costa leste e norte e nordeste apresenta ainda alguns acumulados, a gente vai ver melhor esse destaque no modelo europeu, no SMWF. E aqui a região norte, também o norte da América do Sul, apresentando ainda interação com a ZCIT, que já está posicionada aproximadamente em 5 graus norte, e ainda mantém a chuva sendo promovida aqui, tendo essa chuva aqui em maiores totais pluviométricos realmente na região norte da América do Sul. Olhando lá para o dia 30, a gente vê a interação daquele sistema de alta pressão aqui mais na costa do Nordeste. Com isso, as frentes que tentam avançar acabam ficando mais presas na região centro-sul. Então, o que ocorre é que, pelo caminhar que a gente está vendo aí das previsões, até o fim do mês a gente deve ter uma sequência boa de chuvas ainda na região centro-sul do país, na costa leste e norte do Nordeste, e também em boa parte da região norte. Região mais central ao do país avançando ali sobre o semiárido nordestino, apresentando tempo seco bem definido. Esse padrão que a gente observa é um padrão típico, normal de ver nessa época do ano. Então não está nada além do que apenas a normalidade. A gente saiu de um período mais seco na região sul e agora volta novamente a ter um período mais de chuva. Se você comparar com a climatologia, tá o que normalmente deve acontecer. Olhando agora, o campo de pressão atmosférica nessa figura da esquerda, a gente vê o avanço de alguns sistemas frontais. Depois que esse sistema se forma-se
alguns sistemas de alta pressão, principalmente aqui na costa da região sul. Mas lá para o dia 4 começa a entrar alguns sistemas aqui, começam a empurrar essa alta pressão em direção à região do Oceano Atlântico. Com isso, vai acabar liberando a atmosfera. Então, até o fim do mês, a gente deve continuar tendo essas chuvas na região aqui centro-sul do país. E depois a gente começa a ter essa alta pressão caminhando para cima do Atlântico, devido à entrada de vários sistemas frontais. E provavelmente lá para a segunda quinzena, né, se continuar essa perspectiva, esse é um sinal que eu acredito que vai acontecer, a gente volta a ter chuvas aí na região centro-sul do país. Mas claro que o locacional desse sistema de alta pressão, se ele for um pouco mais para leste, as chuvas que devem ocorrer aqui no Paraguai, como a gente vai ver já já, devem avançar sobre a região sul. Outro destaque aqui que a gente não tem nenhum geopotencial acima dos 590 ou 5.900 de outros modelos que possam exemplificar para a gente a formação de algum bloqueio atmosférico ou a manutenção de alta pressão na região central do país por um longo período de tempo, que faça com que a região centro-sul, a região central e parte do nordeste apresentem tempo mais seco. Então, os modelos acabam não mostrando isso e entre esse padrão a gente ainda não vê. Agora, ficar de olho, né, para ver o que vai acontecer quando a gente chegar lá no verão, porque aí sim que é preocupante. Quando entra um sistema desse e acaba fazendo um bloqueio, pode ser que a gente tenha um outro período hidrológico muito ruim. Mas vamos ver o que vai acontecer no caminhar até o final do ano. Observando agora a previsão, né, dia 24, 26, aqui a gente nota o avanço desse sistema atrás das chuvas na região sul. Aquela alta ela fica aqui, ó, então chove nessa região aqui do Paraguai e Mato Grosso do Sul. Porém, se essa alta se deslocar um pouco mais para o oceano, essa chuva acaba vindo aqui em direção à região centro-sul e você teria aí o início do mês de julho, aliás, provavelmente com alguma chuva, né? Essa transição. Até dia 30 ainda mantém. Essa alta pressão entra no dia 30 e esse locacional fica mais sobre o Paraguai. Mas pode ser que ocorra nas próximas previsões algum deslocamento dessa alta. Se essa alta se deslocar, por exemplo, 50 quilômetros aqui em direção ao leste, provavelmente esse sistema que está atuando aqui a partir do dia 29 e 30, ele acaba vindo aqui para cima da região sul. Então acompanhar para ver, porque essa época do ano qualquer mudança desse sistema de alta já muda realmente o posicionamento das chuvas. Costa leste do Nordeste, costa norte, a gente vê a interação ainda com algumas frentes que chegam aqui no Atlântico Sul e as perturbações ondulatórias do leste e do sudeste. Aqui também algumas ondas de leste que atuam e chegam aqui na costa da região, costa norte do Nordeste. Esse ainda interage aqui com o norte da América do Sul e também com a maior parte do norte do Brasil. Então, padrão típico, normal de acontecer essa época do ano. Com relação à temperatura, a gente vê que em alguns momentos a gente tem uma temperatura bem mais alta, em alguns momentos uma temperatura bem mais baixa. Então a amplitude térmica diária ou entre semanas pode ser bem alta. Então durante a noite faz muito frio e durante o dia faz um calorzinho bom aí. Mas o que acontece é que se você comparar na média, para os próximos 15 dias, tudo dentro da normal climatológica, né? Realmente bem perto da climatologia. Observando a questão de armazenamento de água no solo, a gente vê aqui uma recuperação, né, principalmente aqui entre o norte do Rio Grande do Sul e a região de Santa Catarina, desse armazenamento de água no solo, principalmente devido à passagem dessa frente aí a partir do dia 24, dia 25. Depois ela avança aqui sobre o Paraná e a gente vê essa recuperação clara, o que pode ajudar aí a elevar um pouco mais as vazões e consequentemente, né, por exemplo, o nível de armazenamento nos reservatórios da região sul. Então isso é bem interessante porque a gente pode ter aí um início de julho com o sul mais confortável do que estava sendo previsto anteriormente. A gente mantém ainda, né, o tempo seco bem aqui na região central e na região do semiárido. Chuvas se mantém aqui na costa leste do Nordeste, principalmente entre a Bahia aqui e a Paraíba. A gente vê claramente, né, por esse fator aqui do armazenamento de água no solo. O que grande destaque ainda é de ver esse armazenamento diminuindo, né, e o avanço dele sobre a região norte, típico de acontecer essa época do ano. Então já começa a ter aqui uma parte da região norte com o armazenamento já em declínio. Então vamos acompanhar para ver, mas nada além do que a normal climatológica
Então, a gente não deve assustar muito. Olhando agora, né, a previsão dos modelos que o ONS trabalha, o modelo europeu, o SMWF, o ETA 40, rodado aqui no CPTEC no Brasil, o GEFS, né, que é o modelo americano, que a gente vê três mostrando um padrão bem definido, e aqui a região centro-sul apresentando ainda a continuidade das chuvas nos próximos 10 dias. Né? Claro que essa chuva está mais relacionada do que acontece entre hoje e o dia 29, porque depois a gente já observa que fica mais seco. As chuvas mantendo-se aqui na costa leste do Nordeste, norte do Nordeste e também aqui na região norte da América do Sul e norte do país. Né? Os três modelos mostram um sinal bem parecido. O ETA 40, né, a gente já não vê uma chuva tão bem distribuída, mas a gente vê uma chuva mais localizada em alguns pontos. Mas a tendência é que tanto o ETA como o GEFS tenham seus cenários aqui em direção ao SMWF, já que o SMWF, né, comparado às últimas previsões, é o que tem mostrado melhor skill, né? Ele está mais parecido com o observado. Então a tendência é que a gente tenha algo parecido mais com o que o modelo europeu está mostrando, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.